Para que nós possamos entender melhor a mudança de fase de uma substância durante todo o ganho ou perda de calor, a gente estuda a curva de aquecimento da substância. A curva de aquecimento nos vai dar a seguinte informação. De acordo com a quantidade de calor recebida pela substância, a sua temperatura ela vai mudando ou ficando constante durante um certo tempo. Então, por exemplo, imagina que a gente queira construir a curva de aquecimento para esse gelo que está a menos 5 graus, até ele se transformar em vapor a 110 graus. Então, como é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou marcar as temperaturas importantes no eixo das temperaturas, na ordenada. Quais são as temperaturas importantes? Menos 5, 0, 100 e 110. Então, eu vou pegar aqui o lápis para a gente marcar essas temperaturas. Na ordenada, a gente vai marcar essas temperaturas. Menos 5, da onde partiu. Então, vou escrever menos 5 aqui. Menos 5. 0. Depois 100. Depois 110 graus. Essas são as temperaturas que aparecem. O que acontece com a temperatura quando o gelo vai de menos 5 a 0 graus? Bem, o que acontece com a temperatura é que ela sobe. Então, eu vou colocar esse trecho na minha curva de aquecimento. Então, de menos 5 a 0, de menos 5 a 0, a temperatura sobe. Ok? O gelo, ao se transformar em água, a temperatura muda? Não. 0 graus, gelo, acontece a fusão, a água a 0 graus. Então, a temperatura permanece constante. Eu vou botar esse trecho na minha curva de aquecimento. Então, recebe calor, porém a temperatura permanece constante. Está aqui o patamar. A quantidade de calor ela vai aumentando com o tempo, porém a temperatura permanece 0 graus, do início ao fim. Depois o que acontece? A água se aquece de 0 a 100 graus. Então, de 0 a 100 graus ao aquecimento da água. Então, aqui, de 0 a 100 ao aquecimento da água. A temperatura aumenta. Aqui a setinha verde, de 0 a 100, a temperatura o quê? Aumentou. Quando a água chega a 100 graus, ela se transforma em vapor a 100 graus. Então, toda a água se transforma em vapor, a temperatura permanece constante. Então, escrevendo aqui, a temperatura permanece constante quando chega a 100 graus. Porém, a substância ainda continua ganhando calor. Aqui 100 graus. Tá o pontilhado aqui, para marcar no gráfico. 100 graus, ok? Depois que toda a água se transformar em vapor, começa o aquecimento do vapor de 100 a 110 graus. E aí vai ver o aumento de novo da temperatura. Então, vamos colocar essa informação aqui no nossa curva de aquecimento. De 100 a 110, houve o aumento da temperatura até 110 graus. Então, está aqui, temperatura de 110 graus. O que a gente pode perceber? A gente pode perceber que nessa curva de aquecimento existem trechos que são crescentes e trechos que são constantes, né? Constantes em relação à temperatura. A temperatura não varia. Então, esses trechos que são crescentes, eles vão representar o estado da substância. Então, gelo de menos 5 a 0 está no estado sólido. Água de 0 a 100 está no estado líquido. Vapor de 100 a 110 está no estado líquido. Então, essas curvas crescentes, né, essas retas crescentes, representam os estados físicos da substância. Então, aqui, sólido. Aqui vai ser o estado líquido. E aqui vai ser o estado gasoso. E esses patamares intermediários? Esses patamares intermediários, a temperatura não muda
porém há mudança de fase. Então, o primeiro patamar, de gelo para água, do sólido para o líquido, ocorreu a fusão. No segundo patamar, do líquido para o vapor, ocorreu a vaporização. Então, esses patamares eles vão representar sempre a mudança de fase. No caso, o primeiro aqui vai ser a fusão. E o segundo vai ser a vaporização. Vou abreviar aqui, ok? Então, a curva de aquecimento ela nos mostra as fases da substância, as mudanças de fase da substância, ok? É importante notar que esses trechos crescentes, eles são regidos pela fórmula Quimasete, ok? Então, se eu for estudar, analisar alguma questão, nesse trecho crescente do gráfico, a fórmula que eu vou utilizar é a equação fundamental da calorimetria, Quimasete, né? Que é igual a mc vezes Δθ, massa, calor específico, variação de temperatura, pois o que está ocorrendo aqui é a variação de temperatura da substância sem mudar o seu estado físico. Quando não há variação de temperatura, quer dizer, quando há variação de temperatura apenas e o estado físico fica constante, a gente usa a equação geral da calorimetria, Quimasete. Na mudança de estado, eu vou usar a equação que a gente aprendeu hoje, que é a equação do calor latente, Q igual a mL. E aqui, Q igual a M vezes L. Então, portanto, a gente tem que entender o seguinte, quando a gente olhar para a curva de aquecimento, esses patamares aqui, eles vão representar a mudança de estado físico, ok? E essas retas crescentes intermediárias representam o estado físico, sólido, líquido ou gasoso. Beleza?